Muito, ainda não vejo o Felipe. Ah, tá aqui. Felipe, abre a tela, vem para a primeira tela para a gente poder te ver. O Henrique não quer mostrar que ele está lá perto da... Está em Matozinhos, não sei onde ele está, se ele está na praia, se ele está... Legal, Henrique, aí, melhor assim. Bom, Vivian, acho que para a gente Podemos cumprir o nosso começar? compromisso de começar no horário, né? Fique à vontade aí para conduzir. Eu quero, antes de você começar, te agradecer pela gentileza aí de Imagina. aceitar mediar esse debate aqui pela Universidade Federal. Estamos aqui com várias escolas reunidas, né? O nosso público é bem eclético, são pessoas de várias partes do Brasil. E como nos outros encontros, as pessoas vão chegando com o passar do tempo, né? Mas agradecemos a todos que já estão aqui. Então, fique à vontade aí, Vivian, Atendimento para de jovem começar. para frente, olha lá, 36 minutos de Vamos novo. dar início Vai aqui dar. aos nossos trabalhos. Bom, boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou Vivian Gregory. Eu sou professora no mestrado da Universidade Metodista de Piracicaba, aqui no interior de São Paulo, fica a 170 quilômetros mais ou menos da capital, como nós temos pessoas do Brasil todo para que se localizem, né? Da onde eu sou e efetivamente onde estou aqui na capital de São Paulo. Eu sou doutora em Direito do Estado pela Universidade de São Paulo, mestre em Direito Político e Econômico e especialista em Direito Empresarial pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Estou aqui hoje, desde já agradeço os organizadores, a professora Lívia Geiger e a gentileza do professor Luiz Henrique Camargo, para apresentar este quarto encontro de estudos de caso, que é promovido pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e a Escola Judicial do Tribunal de Justiça, e conta com o apoio do Instituto de Desenvolvimento Humano Global e, especialmente, né, e aquilo que é nosso maior objetivo, que são os alunos, o Centro Acadêmico Jorge Eustáquio Frias, né? Desde já fica aí, pelos professores, o nosso agradecimento, porque sem vocês nós não temos sequer utilidade, né? Nós somos professores justamente para que a gente possa tentar auxiliá-los aí na aquisição de conhecimento. Que educação não é uma coisa que você impõe ou que você coloca, né? Goela abaixo, digamos assim, de uma forma mais escorreita. É algo que você tem que convencer e conquistar para que a pessoa tenha interesse. Então, o nosso agradecimento aqui aos alunos que estão dando todo o apoio, principalmente logístico, aqui para esses encontros, né? Bom, o encontro desta noite, ele será dedicado ao estudo de dois julgados, um do Superior Tribunal de Justiça e outro do Superior Tribunal Federal, que tratam do cabimento da ação rescisória. No primeiro caso, que é o recurso especial 166722/SC, né, Santa Catarina, de relatoria da ministra Nancy Andrighi, ele trata da ação rescisória ajuizada ainda na pendência do Código de Processo Civil anterior, o de 1973. Né? A questão de fundo diz respeito à aplicação ou não do artigo 205 do Código Civil, que trata de prazo prescricional. No que nos interessa no encontro de hoje, a controvérsia envolve a decidir preliminarmente sobre o cabimento da ação rescisória amparada no artigo 485, inciso 5, do Código de Processo Civil de 73, sobre o fundamento de que o acordo rescindendo estava em confronto com a jurisprudência do STJ. Na ocasião, a Corte decidiu que não há como autorizar a propositura de ação rescisória, medida judicial excepcionalíssima, com base em julgados que não sejam de observância obrigatória, sob pena de se atribuir eficácia vinculante a precedente que, por lei, não o possui. O segundo acordo diz respeito ao recurso extraordinário 590809/RS, Rio Grande do Sul, de relatoria do ministro Marco Aurélio. Este caso também trata de ação rescisória ajuizada ainda na pendência do Código de Processo Civil
de 73, o código anterior. A questão de fundo desse caso envolve decidir se deve ou não ser admitido o creditamento no valor a título de imposto sobre produtos industrializados, IPI, em decorrência da aquisição de insumos isentos, não tributados ou sujeitos à alíquota zero. Para o que nos interessa hoje, né, para o nosso encontro, é a questão do direito processual. O que é relevante são os argumentos apresentados sobre o cabimento ou não da ação rescisória. Esse vai ser o nosso foco, né? Para a desconstituição de julgado com base em nova orientação jurisprudencial do STF. No caso, por maioria, o Tribunal Pleno decidiu dar provimento ao recurso extraordinário da União para reformar o acórdão recorrido e não conhecer da ação rescisória. Então, esse é o breve relato, né, o resumo dos dois casos que serão discutidos hoje. Então, como de costume desses nossos encontros que têm acontecido às terças-feiras, né, de estudos de caso, nós teremos a exposição, né, e o debate, principalmente, aí, do professor Helder Queiroz dos Santos e do professor Ronaldo Kramer, e eu vou trazer, assim, breve, muito sucinta apresentação deles, né, porque o currículo é vastíssimo, né? O professor Helder é doutor, mestre e especialista em Direito Processual Civil pela PUC de São Paulo, especialista em Direito Empresarial pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, professor nos cursos de graduação, especialização e mestrado da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Mato Grosso, não vamos confundir com Mato Grosso do Sul, né? Coordenador da especialização em Direito Processual Civil da Faculdade da FD-UFMT, lá da Federal do Mato Grosso, coordenador de pesquisa da Federal do Mato Grosso, coordenador pedagógico da Escola Superior da Advocacia de Mato Grosso. O professor Ronaldo Kramer é doutor e mestre em Direito Civil pela PUC de São Paulo, professor de Direito Processual Civil na graduação da PUC do Rio de Janeiro, professor de Direito Processual Civil e Direito Falimentar nos cursos de pós-graduação da PUC Rio, coordenador da pós-graduação Lato Sensu em Direito Processual Civil da PUC do Rio de Janeiro, coordenador da área de ênfase em contencioso do curso de graduação de Direito da PUC do Rio de Janeiro. Desde já, em nome da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, né, e da Escola Judicial do Tribunal de Justiça, agradeço a predisposição dos senhores e a disponibilidade de estar aqui hoje para dividir o conhecimento de vocês conosco, né? Então, inicialmente, nós teremos uma exposição, né, de abertura de 10 minutos para cada um dos debatedores, e nós vamos iniciar com o professor Helder Queiroz, que tem a palavra. Bom, boa noite a todos. Gostaria de inicialmente registrar meu agradecimento e agradecer especificamente ao honroso convite que me foi formulado pelo amigo Luiz Henrique Volpe Camargo. Cumprimentar também a professora Vivian Gregory pela gentileza da exposição, pela mediação. Será um prazer debater esse tema contigo e com os demais colegas que nos acompanham. Quero também registrar meu cumprimento ao Ronaldo Kramer, querido amigo, nosso presidente da Comissão Nacional de Processo Civil, e que muito nos honra estar ao lado dele, como sempre poder debater e aprender com ele. E por fim, também não poderia deixar de cumprimentar a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, a Escola Judicial do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. Eu que, embora esteja em Cuiabá, desde os meus 4 anos de idade, sou natural de Dourados, então para mim é sempre um prazer ir e estar no Mato Grosso do Sul. Espero em breve, superada a pandemia, poder retornar a essa minha terra natal. Então, nisso, cumprimento todos os alunos e demais colegas que nos acompanham, nos participam aqui.
Nesses 10 minutos que me foram franqueados para a gente iniciar, introduzir o tema sobre a ação rescisória e depois ouvir atentamente o professor Ronaldo Kramer, a ação rescisória, no primeiro momento, ele é um instituto típico voltado para a rescisão de decisões judiciais já transitadas em julgado. Então, se a coisa julgada é um direito fundamental que tutela e torna imutável e indiscutível um comando judicial, a ação rescisória é o meio constitucionalmente previsto para rescindir esse julgado nas hipóteses graves em que o legislador entendeu por bem viabilizar a ação rescisória. Então, nós temos a coisa julgada como um instituto, um direito fundamental trazido pelo artigo 5º e que somente em caso excepcional pode ser objeto de desconstituição. Por outro lado, o novo Código de Processo Civil buscou tutelar um outro viés da segurança jurídica. Buscou tutelar a previsibilidade das decisões judiciais, buscou tutelar o princípio da igualdade, trazendo um sistema de precedentes judiciais com observância, em nosso modo de ver, obrigatória, aquilo que tem sido chamado de precedentes qualificados, impondo uma maior previsibilidade da interpretação a ser dada pelo Poder Judiciário, uma maior igualdade de tratamento ao jurisdicionado, como uma forma de tutelar, de melhor modo, também o princípio da legalidade. Então, diante desse cenário atual, nós temos a ação rescisória como esse meio de desconstituição de julgado, e que entre as suas 8 hipóteses de cabimento, ou melhor, entre os seus 8 incisos, traz lá no artigo 5º a possibilidade de rescisão de julgados com base ou com fundamento em violação manifesta à norma jurídica. Esse é um ponto muito interessante porque o Código de 73, ele previa a ação rescisória por violação à literal disposição de lei. O novo Código traz essa modificação por violação manifesta à norma jurídica. Então, isso ganha uma relevância porque nos impõe a compreensão do que vem a ser norma jurídica. E norma jurídica, nos tempos atuais, ela tem, como se tem interpretado pela filosofia do direito, pela nova teoria do direito, enfim, na evolução que se tem sobre o tema, se entende como norma jurídica aquilo que se é interpretado do ordenamento jurídico, a interpretação dada pelo ordenamento jurídico. Isso faz com que ganhe relevância os precedentes e pronunciamentos qualificados, para utilizar a terminologia que tem sido comumente utilizada e que o STJ bota em seu regimento interno. Então, nós temos um ordenamento jurídico em que o direito não se confunde com a lei. O direito é o direito interpretado. E essa interpretação tem que levar em conta a força normativa da Constituição, tem que levar em conta a eficácia e aplicabilidade imediata dos direitos fundamentais, deve levar em conta também, como eu posso dizer, a forma que o juiz interpreta as cláusulas gerais e conceitos indeterminados que ganham maior relevância porque leva ao judiciário o preenchimento dessas cláusulas gerais, como a boa-fé objetiva, como a função social do contrato, da propriedade, da posse, enfim, faz com que tenha uma importância a interpretação judicial. Além disso, a gente também não pode negar que vivemos um tempo de profusão da legislação, em outras palavras, uma quantidade enorme de leis e atos normativos regulamentando e que, por consequência, entrem atritos e, por consequência, leva ao judiciário a estabelecer uma ordem de aplicabilidade. Tudo isso faz com que a aplicação da norma leve em conta uma concretização do ordenamento jurídico, interpretando as disposições de lei e atos normativos dentro desse nosso grande ordenamento jurídico. Por conta disso, a violação manifesta à norma jurídica como hipótese de rescindibilidade da coisa julgada e na decisão judicial transitada em julgado ganha uma relevância porque
um sistema do novo CPC, ou do CPC de 2015, prevê o seu artigo, predominantemente no artigo 927, um rol de pronunciamentos com eficácia, em nosso modo de ver, vinculante a todos os juízes e tribunais referentes são submetidos, por consequência, a esse rol. Isso faz com que ganhe uma relevância a interpretação dada pelos tribunais, principalmente nesses precedentes qualificados. Então, os precedentes qualificados, em nosso modo de ver, eles se equiparam à norma jurídica para fins de rescindibilidade. Então, é importante nós fixarmos esse pré-conhecimento, já que vamos tratar e debater esse ponto. Essa nossa compreensão já era, antes de vir a Lei 13.256 de 2016, pouco antes do Código entrar em vigor, e adicionar o parágrafo 5º e o parágrafo 6º ao artigo 966. Esse parágrafo 5º e parágrafo 6º veio regulamentar e deixar expressa a possibilidade de cabimento de ação rescisória quando não foi aplicada corretamente a distinção e, por consequência, estabelecer que deve, e aí o parágrafo 6º, o autor da ação rescisória demonstrar propriamente a distinção. Faço essa introdução, situando todos nessa temática, porque diante dessa interpretação que nosso modo de ver deve ser dado ao inciso 5º do artigo 966, quando fala de violação manifesta da norma jurídica. E aqui especificamente ao parágrafo 5º, que enfatiza a importância dos precedentes qualificados, inclusive para fins de ação rescisória, porque isso, em nosso modo de ver, impacta na compreensão que se deve ter no cabimento da ação rescisória. Então, devemos analisar qual o momento de trânsito em julgado da decisão judicial, quando foi formado o pronunciamento vinculante ou qualificado, esse precedente qualificado. E aí, terceiro, para entender quando será cabível a ação rescisória. Então, essas são as breves palavras que gostaria de introduzir a temática da ação rescisória por violação ao precedente, para que a gente possa se situar no tema e aí sim debater amplamente com os colegas e com todos os alunos e membros da Escola Judicial do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. Meu amigo, essa é a temática inicial e fico à vontade aí para que a gente possa posteriormente continuar o nosso debate. Agradeço as palavras iniciais do professor Helder e agora eu passo a palavra para o professor Ronaldo para que ele faça as suas considerações iniciais também pelo tempo de 10 minutos. Professor Ronaldo, a palavra é sua. Muito obrigado, professora Vivian. Quero agradecer o convite que me foi feito pelo meu querido amigo professor Luiz Volpe Camargo. Cumprimento o Volpe, que está aqui presente, nos honrando com a sua audiência. Cumprimento a professora Vivian, o professor Helder Queiroz, meu grande amigo. É sempre um prazer participar de um evento ao lado de amigos como o Helder, como o Volpe. Cumprimento os colegas e as colegas que nos estão assistindo. Quero parabenizar o Volpe pela essa ideia de fazer esse evento baseado em casos concretos. Isso é uma proposta inteiramente nova, ou seja, nós não estamos acostumados a ver isso no mercado de eventos, ou seja, discutir uma área do direito, aqui o direito processual, com base em casos concretos, mas casos concretos que não são hipotéticos, não é? Casos concretos que são decorrentes de julgados importantes, de julgados paradigmáticos, em que a gente vai destrinchar os pontos mais polêmicos desses julgados. Então, quero reiterar esse parabéns ao Volpe por ter tido essa ideia, essa iniciativa de lançar esse curso com base em discussão de casos concretos. Bom, como fez o professor Helder Queiroz, eu vou também aqui fazer uma aproximação ao tema da ação rescisória, sobretudo da ação rescisória com base na violação da norma jurídica. Esse é um tema muito caro para mim. A minha dissertação de mestrado foi sobre ação rescisória com base
na violação da norma jurídica. Isso foi lá pelos idos de 2004, 2005, antes do novo CPC. Eu, assim como uma certa doutrina à época, já sustentava que o que estava no antigo inciso 5 do artigo 485 não era violação à literal disposição de lei, mas sim violação à norma jurídica. Mas para chegar a esse tema, para falar sobre a violação da norma jurídica, sobre o inciso 5 do artigo 966, eu quero abrir um pouco a lente e falar da ação rescisória. A ação rescisória, como bem disse o professor Helder, é uma ação impugnativa de uma decisão judicial transitada em julgado. É uma ação que tem um procedimento especial e tem um regramento muito específico, tratado com rigor pela jurisprudência. O novo Código de Processo Civil trouxe algumas novidades em relação à ação rescisória. A gente percebe que no caput do artigo 966, hoje se admite ação rescisória não apenas contra a sentença de mérito transitada em julgado, mas também contra a decisão de mérito transitada em julgado. E essa mudança foi necessária, porque nós temos hoje no CPC a possibilidade de o juiz fazer a cisão do julgamento do processo por meio de uma decisão interlocutória, ou seja, ele pode julgar parte do processo com base numa decisão interlocutória. Se essa decisão interlocutória for de mérito, ela vai transitar em julgado e, se tiver algum vício do artigo 966, ela pode ser alvo de ação rescisória. Então, nós tivemos essa mudança no cabimento da ação rescisória. Também tivemos mudanças nas hipóteses de ação rescisória, nas hipóteses de rescindibilidade. Algumas hipóteses ali sofreram algumas modificações. Tivemos mudança também para admitir a ação rescisória contra decisões processuais transitadas em julgado. Isso está lá no parágrafo 2º do artigo 966, em que se admite a ação rescisória contra a decisão de inadmissibilidade da ação transitada em julgado e contra a decisão de inadmissibilidade do recurso transitado em julgado. Essa segunda hipótese é uma hipótese que tem que ser tratada com cuidado, porque não é qualquer decisão que inadmite o recurso que, ao transitar em julgado, vai ser alvo de ação rescisória, mas somente a decisão que inadmite um recurso contra uma sentença ou um recurso que seja dirigido contra uma decisão que pôs fim ao processo ou à parte do processo. Nós tivemos também mudança no prazo bienal da ação rescisória, sobretudo na forma de contagem desse prazo. O artigo 975 prevê que o termo inicial do prazo bienal da ação rescisória, em duas hipóteses, ele é diferente. Na hipótese de ação rescisória com base na prova nova, o termo inicial se conta a partir da descoberta da prova nova. E na ação rescisória com base na colusão ou simulação das partes, o termo inicial do prazo de 2 anos se conta a partir também da ciência que a parte interessada tem daquela colusão, daquela simulação das partes no processo anterior. Então, nós vamos encontrar, não dá para falar sobre tudo, algumas mudanças que o novo CPC fez no regramento da ação rescisória. E trouxe o novo CPC uma mudança no inciso 5 do artigo 966, que é a regra que é semelhante ao antigo inciso 5 do artigo 485, ou seja, é a ação rescisória sendo ajuizada com base na violação da norma jurídica. Saiu o termo violação à literal disposição de lei e entrou o termo violação manifesta à norma jurídica. Essa mudança se fez necessária, como disse muito bem o Helder, porque hoje, na teoria do direito, a gente sabe muito bem que não se viola disposição legal, não se viola lei, não se viola dispositivo legal. O que se viola é a norma jurídica, que é fruto da interpretação do dispositivo legal. Então, é uma mudança mandatória por força da teoria do direito, por força dessa nova compreensão que nós temos do direito. Agora, se nós olharmos o inciso 5 do artigo 966 hoje, que fala que cabe ação rescisória na hipótese de violação, na hipótese de a sentença rescindenda violar a norma jurídica, a gente tem que entender o que é violar e depois entender o que é norma jurídica. Violar, aqui nessa hipótese do inciso 5, é, digamos assim, essa expressão, esse verbo violar, ele tem 3 significados ou 3 dimensões. Violar
a norma significa não aplicar uma norma que deveria ser aplicada, significa aplicar uma norma que não deveria ser aplicada, ou aplicar uma norma que deveria ser aplicada, mas de maneira incorreta. Ou seja, se aplicou uma norma que incide ao caso concreto, mas se fez essa aplicação de maneira incorreta. Então, há 3 dimensões da violação da norma, digo. Violar significa aplicar uma norma que não deveria ser aplicada, não aplicar uma norma que não deveria ser aplicada e aplicar uma norma que deveria ser aplicada, mas com o sentido incorreto, de maneira incorreta. Vocês veem também no inciso 5 que se colocou ali o advérbio de intensidade manifestamente, violar manifestamente a norma jurídica. A gente tem que esquecer esse advérbio de intensidade, isso tem que ser compreendido como não escrito, porque o ato de violação ele não comporta gradação. Violar a norma tem sempre a mesma medida. Não se viola muito a norma, nem se viola menos a norma. Ou se viola a norma ou não se viola a norma. Aqui é binária a situação. Ou bem a norma foi observada, ou bem a norma foi violada. Aqui para lembrar de uma brincadeira que a gente faz nos comentários futebolísticos, de que pênalti é pênalti, não existe muito pênalti. Ou é pênalti ou não é pênalti. Violação é a mesma coisa. Ou é violação ou não é violação. O acréscimo que se fez do advérbio manifestamente, de ser uma violação manifesta, foi para, de alguma forma, atender aos processualistas clássicos, à visão clássica do direito processual sobre ação rescisória, de que essa violação tem que ser uma violação plus, uma violação diferenciada, mas a prática mostrou que essa violação diferenciada ou não existe ou ela acaba caindo num juízo completamente subjetivo. E a outra parte que eu queria dizer para explicar o inciso 5 é entender o que é norma jurídica. Isto é, violar já vimos o que é. Então, o que é norma jurídica? O que é o objeto dessa violação? Norma jurídica é a interpretação do texto legal, é a interpretação que se faz do texto legal. Então, isso já foi explicado. Não se viola o dispositivo legal, se viola a norma jurídica, que é fruto da interpretação do texto legal. A norma jurídica ela pode ser princípio ou regra. Então, eu posso ter uma ação rescisória com base na violação da norma jurídica que desafia, que impugna uma sentença rescindenda que violou um princípio. Isso é um ganho normativo enorme para essa hipótese de ação rescisória, porque isso nós não víamos com muita nitidez antes. A norma jurídica, portanto, pode ser princípio ou regra, objeto dessa violação. A norma jurídica também pode ser qualquer norma decorrente de texto legal, pode ser de lei federal, pode ser de lei estadual, pode ser de lei municipal, pode ser de lei estrangeira, inclusive. E, reparem, essa é uma interpretação que a gente ainda tem que fazer com cuidado. O inciso 5 do artigo 966 não fala em violação da norma legal, fala em violação da norma jurídica. Então, é qualquer espécie de norma jurídica. Norma jurídica é o gênero de que é espécie a norma legal, mas pode ser, por exemplo, uma norma costumeira, uma norma fruto de um costume. Eu posso ter uma ação rescisória por violação a uma norma costumeira, a uma norma fruto de um costume. É preciso enfrentar isso com cuidado. Eu posso ter a violação de uma norma contratual, de uma norma decorrente do contrato, porque, insisto, não é apenas norma legal, é norma jurídica, que é o gênero de que é espécie a norma legal, mas há outras espécies também. E aqui eu chego ao tema da ação rescisória com base na violação do precedente. Para finalizar a minha participação nessa fase inicial, eu queria fazer uma provocação. Não é bem ação rescisória com base na violação do precedente, porque o precedente ele produz uma norma jurídica que é fruto da interpretação do texto legal. Então, a rigor, o que é violado não é o precedente, mas sim a norma jurídica criada pelo precedente, que é, na maioria das vezes, ou quase sempre, uma norma legal. Portanto, quando a gente fala em ação rescisória com base na violação do precedente, a gente tem que encaixar esse tema para compreendê-lo, que é uma ação rescisória com base na violação
da norma jurídica criada pelo precedente. E essa norma jurídica é, na grande maioria das vezes, uma norma legal. Portanto, essa é uma hipótese do inciso 5 do artigo 966. Não é bem violação ao precedente, é violação à norma jurídica, é violação à norma legal. Por isso que a gente tem a falsa ideia de que a ação rescisória ela viola o precedente. Não, ela não viola o precedente, ela viola a norma jurídica criada pelo precedente, na tese que foi edificada pelo precedente, e essa norma jurídica é, na grande maioria das vezes, uma norma legal, ou seja, o precedente interpretou o texto legal e criou uma norma legal que vai servir de parâmetro decisório para casos futuros. Então, essa é a provocação que eu faço. Não é bem, insisto, sem receio de ser repetitivo, ação rescisória com base em violação de precedente. É ação rescisória com base em violação da norma jurídica que foi criada pelo precedente, que é a norma legal na grande maioria das vezes. Então, nós vamos aí enfrentar 2 julgados, 2 acordos que tratam dessa questão da ação rescisória com base na violação do precedente, que é como tem sido colocado essa questão para a comunidade jurídica, para a jurisprudência. Bom, então, com essas considerações iniciais, eu faço a minha aproximação ao tema e fico no aguardo aqui para fazermos os debates sobre os 2 casos julgados. Agradeço as considerações iniciais do professor Ronaldo e agora nós iniciaremos o debate propriamente dito entre o professor Helder, o professor Ronaldo e o professor Luiz Henrique. Bom, nós iniciaremos e faremos esse debate a partir de um questionário elaborado com o apoio dos acadêmicos Felipe Rose e Henrique Alencar, que agradecemos aí a colaboração dos nossos alunos, né? Bom, o primeiro questionamento aí para que os professores façam um debate é no seguinte sentido: o relator do voto vencedor, o ministro Marco Aurélio, justificou que a ação rescisória deve ser reservada a situações excepcionalíssimas ante a natureza da cláusula pétrea conferida ao constituinte, ao instituto da coisa julgada. E, por isso, com a solução do caso, dividia a interpretação dos tribunais pátrios, ou, com maior razão, contava com a ótica do próprio STF. No caso, a ação rescisória não merecia ser conhecida pela aplicação da súmula 343 do STF. A súmula 343 do STF, que diz que não cabe ação rescisória por ofensa a literal dispositivo de lei, quando a decisão recidenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais. Essa súmula 343, ela é compatível com o CPC de 2015 ou está superada essa discussão, na opinião dos professores? Quem gostaria de se manifestar primeiro? Aí nós acho que a gente pode seguir a ordem, professora Vivian. Vai primeiro o Helder, depois o Ronaldo, depois o professor Luiz. Está ótimo. Então, professor Helder, com a palavra. Então, vamos lá. Estão me ouvindo? Eu tive um problema aqui com o computador, mas sorte que a gente tem o celular como plano B. Enfim, a súmula 343, é importante a gente compreender a sua origem, o momento em que ela foi criada, para chegarmos à resposta dessa questão. Seria compatível com o sistema de precedentes. A súmula 343 ela foi instituída na primeira leva em que o Supremo Tribunal Federal criou os enunciados da súmula de jurisprudência predominante do Supremo Tribunal Federal. Em 1963, dezembro de 63, foram aprovados os primeiros enunciados de súmula. Foram aprovados 370 enunciados de súmula, entre eles a 343. Refletia uma discussão que se tinha na década de 30 e 40, quando começou principalmente essa discussão,
é sobre o cabimento da ação rescisória quando se dava uma interpretação razoável, como a professora Vivian nos falou agora há pouco. E uma preocupação que se tinha na época era porque o prazo de ação rescisória na época era um prazo de 5 anos, previsto no Código Civil de 1916. Então, esse primeiro contexto histórico é importante. Um outro contexto histórico importante é que, para a teoria do direito, naquela época, a norma legal, como disse o Jornal do Câmara, poderia ter várias interpretações possíveis, todas elas adequadas, de acordo com o direito, e é isso, por consequência, se o tribunal deu uma interpretação razoável, não caberia a ação rescisória por divergência, por conta de divergência entre tribunais, porque a interpretação dada foi razoável. Pois bem, esse enunciado criado na década de 60 veio até os dias de hoje e a gente teve várias discussões sobre ele. Para ser mais objetivo sobre o tema, o STF, pós-Constituição de 88, ele mesmo afasta a aplicação desse enunciado no que diz respeito à matéria constitucional. O Supremo Tribunal Federal diz que, olha, a norma constitucional tem interpretação compatível com a Constituição, tem interpretação adequada com a Constituição e, por consequência, se a interpretação é divergência do tribunal, mas não é a interpretação adequada, cabe ação rescisória. O ministro Gilmar Mendes, em um outro julgado, bem menciona esse afastamento da súmula 343 no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Então, por consequência, esse enunciado de súmula 343 nos parece incompatível com o atual sistema de direito e, principalmente, nos parece também incompatível com um sistema de precedentes qualificados, com o sistema de pronunciamentos vinculantes estabelecidos pelo novo CPC. Porque, afinal de contas, o Superior Tribunal de Justiça, em um recurso especial repetitivo, em um incidente de assunção de competência, ou nas restritas hipóteses de incidência de resolução de demandas repetitivas no STJ, ou em recurso especial em RDR, ele também fixa entendimento sobre qual a interpretação adequada da lei infraconstitucional no Brasil. Então, por essas breves razões, e também para que eu possa ouvir o professor Ronaldo Kramer, nos parece que não há compatibilidade da súmula 343, seja com o sistema atual de direito e, principalmente, com o sistema de precedentes estabelecido pelo novo CPC. Professor Ronaldo? Bom, eu também vou na mesma linha do professor Helder. A súmula 343, ela é irmã da súmula 400, ambas do Supremo Tribunal Federal. As duas súmulas, a súmula 400, ela trata do recurso extraordinário, do recurso ao Supremo Tribunal Federal, e a súmula 343 trata da ação rescisória. As duas súmulas, elas tiveram dois objetivos no momento em que foram criadas. O primeiro objetivo é criar um maior rigor, atribuir um maior rigor na admissibilidade desses dois meios impugnativos, a ação rescisória e o recurso extraordinário. Nós sabemos que esses dois meios impugnativos recebem um tratamento mais rigoroso da jurisprudência, não é de hoje. E naquela época, com mais razão, esse rigor era maior. Então, o primeiro objetivo foi dar maior rigor no tratamento da admissibilidade da ação rescisória. E o segundo objetivo foi criar um juízo subjetivo para admitir a ação rescisória. Foi criar uma reserva de subjetivismo para que o órgão julgador da ação rescisória pudesse admitir a ação rescisória em alguns casos em que se via um absurdo. Então, se criou essa reserva de subjetividade. E como essa reserva de subjetividade foi criada? Essas duas súmulas, a súmula 343 e a súmula 400, dizem que não há violação da norma quando houve uma interpretação razoável da norma. Então, a súmula 343, ela diz que não pode haver violação da norma para os fins
da ação rescisória do inciso 5, se houve, pela sentença rescindenda, uma interpretação razoável. E o que seria uma interpretação razoável? Seria a circunstância de a sentença rescindenda ter adotado uma das interpretações possíveis na jurisprudência para a norma naquele caso concreto. Então, a súmula 343, ela prestigia esse momento da sentença rescindenda, que é o momento passado, e diz o seguinte: se naquele momento a sentença rescindenda fez uma interpretação razoável da norma, adotando uma das correntes possíveis na jurisprudência para interpretar a norma, pouco importa se depois houve uma evolução dessa jurisprudência para dizer que a interpretação feita é completamente equivocada. O que se deve prestigiar é esse momento passado, é esse momento do proferimento da sentença rescindenda. É isso que deve ser prestigiado, pouco importa o futuro. Então, com isso, se criou essa subjetividade para discernir o que é uma interpretação razoável, o que é fazer uma interpretação controvertida na jurisprudência da norma no momento da sentença rescindenda. Então, foram dois objetivos, insisto, que a súmula 343 teve, ou que o Supremo Tribunal teve ao editar a súmula 343, como fez com a súmula 400 do Supremo Tribunal Federal. Foi dar maior rigor ao tratamento da admissibilidade da ação rescisória e foi criar um juízo subjetivo, um juízo com algum grau de subjetividade para admitir a ação rescisória. Porque, afinal, não é mesmo, professora Vivian, a gente não vai conseguir nunca, a priori, definir o que é uma interpretação razoável, o que é fazer uma interpretação controvertida ou uma interpretação que se entende controvertida na jurisprudência no momento da aplicação da norma, no momento da prolação da sentença rescindenda. Então, isso cria essa subjetividade e dá margem para que os tribunais admitam o que eles querem. Portanto, essa súmula 343, se antes eu já havia como uma súmula difícil de ser tolerada, hoje, essa súmula testada à luz do sistema de precedentes, essa súmula inserida no ordenamento jurídico que tem hoje um sistema de precedentes, ela encontra muita dificuldade de ser acomodada, porque ela vai de encontro ao sistema de precedentes, que quer justamente que seja prestigiado o quê? O novo precedente. O sistema de precedentes, ele prestigia a evolução do entendimento jurídico por meio dos novos precedentes que superam os anteriores. Então, essa história de prestigiar o passado, de querer prestigiar o entendimento passado, pouco importa o que o futuro vai reservar para a interpretação daquela norma, isso não é tolerado pelo sistema de precedentes, que quer fazer valer sempre o novo precedente que superou o anterior, o novo entendimento jurídico configurado no novo precedente. Então, se essa súmula, insisto, já era difícil de ser assimilada, hoje, com o sistema de precedentes, eu vejo essa súmula como a sua assimilação como algo impossível de ser feito. Em complemento aqui ao professor Ronaldo, até para a gente debater no tema, esse recurso especial, objeto do estudo de caso, de relatoria da ministra Nancy Andrighi, ele coloca um ponto sensível ali, do recurso especial 1.655.722. Por quê? Ele estabelece que não vai caber ação rescisória quando o precedente não for obrigatório. Em outras palavras, se for um precedente qualificado, que incorporado, portanto, nesse sistema de precedentes trazido pelo novo CPC, nos parece que o próprio STJ sinaliza nesse julgado o cabimento de ação rescisória por violação ao precedente qualificado e, por consequência, afastando o enunciado de súmula 343. Welder, eu não sei se eu vou antecipar aqui o que nós vamos debater mais à frente, mas eu também não resisto à tentação de complementar essa sua complementação. Veja só, dizer que caberia a ação rescisória, conforme a linha de pensamento da relatora, da ministra Nancy Andrighi,
se o precedente fosse qualificado. Ou seja, sustentar essa ideia é ignorar, a meu ver, e aqui eu estou forte na minha premissa, de que não há violação ao precedente para fins de ação rescisória. O que há é violação à norma jurídica criada pelo precedente. E aí, a meu ver, pouco importa se o precedente é persuasivo ou vinculante. Se existe uma norma jurídica que foi produzida por um precedente e essa norma jurídica foi violada, a hipótese se insere no inciso 5 do artigo 966, violação da norma jurídica. Eu quero insistir nisso. O precedente em si, ele é um julgado. O precedente é texto, não se viola texto. O que se viola é a norma jurídica produzida pelo precedente, que nós chamamos vulgarmente de tese jurídica. Mas, a rigor, não é uma tese jurídica, é uma norma jurídica que foi criada pelo precedente, que deve ser seguida nos casos futuros semelhantes. Então, eu vejo com muita dificuldade essa diferenciação que a ministra Nancy Andrighi faz entre precedente vinculante e precedente persuasivo para admitir a ação rescisória com base nessa hipótese que seria para ela a violação do precedente. Porque eu não vejo violação do precedente. Violação do precedente seria o mesmo, a gente estaria cometendo o mesmo erro do CPC antigo de falar em violação ao dispositivo de lei. Não se viola o precedente, o que se viola é a norma jurídica, produto do precedente. Precedente é fonte normativa, ele não é norma. Então, por isso que eu não vejo violação ao precedente, e sim a norma jurídica do precedente. E aí, para mim, pouco importa se o precedente é vinculante ou persuasivo. Me permite um complemento, professor Ronaldo? Bom, boa noite a todos. Eu quero, em primeiro lugar, a primeira oportunidade que tenho a falar, de agradecer mais uma vez ao professor Ronaldo, ao professor Helder e à professora Vivian pela participação nesse nosso encontro. Agradeço em nome da comunidade sumatogrossense aqui, jurídica, né, que recebe todos vocês de braços abertos, e também os nossos convidados de várias partes do Brasil que aqui estão. Eu quero fazer só 2 complementos aí, concordo com tudo que foi dito pelos professores Helder e Ronaldo. Só um complemento em relação ao comentário quanto ao acórdão da ministra Nancy, porque o parágrafo 5º do 966, ele me parece ter sido construído na perspectiva de facilitar a via da ação rescisória. Quer dizer, quando a ação rescisória ela se fundar numa interpretação que contrariou um precedente qualificado, não há dúvida de que ela deve ser admitida e, havendo perfeito encaixe, ela deve ser julgada procedente. Agora, não em função desta previsão do parágrafo 5º, só quando a gente tiver um precedente qualificado a amparar a alegação de violação da norma jurídica que nós teremos o cabimento da rescisória, que é a interpretação que foi conferida ao STJ. Nós podemos ter uma ação rescisória que se funda numa demonstração de violação da norma jurídica sem ter, seja um precedente qualificado ou até mesmo, na minha opinião, sem ter qualquer outro julgado, seja do STJ ou do Tribunal de Segundo Grau, a tratar sobre a questão. Então, ali é um qualificativo na perspectiva de assegurar efetivamente o acesso, e não, como se interpretou no julgado, de restringir o acesso, quer dizer, só vai caber rescisória quando for aquele cenário. Então, parece uma forma, com devido respeito, equivocada de ver a questão. E voltando à questão original, eu quero só aqui rememorar, né, saudar, na verdade, o saudoso ministro Teori Albino Zavascki, que ele, neste recurso extraordinário que nós estamos estudando, no recurso extraordinário 590-809, os 2 julgados que estão mencionados aí na nossa chamada, ele reproduz aí em 2014, no seu voto, uma argumentação que ele já 6 anos antes defendia no STJ, né, no recurso especial 1.026.234, 1.026.234. Esse recurso especial 1.026.234, do qual o ministro Teori foi o relator, ele abordou largamente sobre a superação da súmula 343 e, como bem fez o professor Ronaldo aqui hoje, né, ele traçou esse exato paralelo entre a súmula 343 e a súmula 400, demonstrando que
duas súmulas, elas vinham na perspectiva, foram concebidas, como historiou o professor Helder, um tempo, uma era em que se consentia o tratamento antisonômico. Pessoas em situações idênticas a receberem soluções jurídicas díspares. Isso era consentido pelo nosso sistema, mas dia muito, né, sobretudo agora, nessa última década, né, a partir de 2010, o estudo dos precedentes se acentuou entre nós, até culminar com a transformação que o Código Novo propôs, especialmente no artigo 927, não me parece possível, e por isso afirmo que esse enunciado deve ser superado, não é possível a gente consentir que, num mesmo intervalo de tempo, diferentes decisões judiciais antagônicas entre si sejam entregues aos jurisdicionados e se consinta que isso está correto, né? E que se negue a via da ação rescisória para que se defina, ou na própria ação rescisória, ou com base num precedente que, havendo essa divergência, ele pacifique e, a partir dessa pacificação, se busque rediscutir aqueles julgados que transitaram em julgado nos últimos 2 anos. Né? Aqui, com essa pacificação, me parece que há via aberta para a rescisória, para fazer aplicar ao caso concreto, como diz o ministro Teori, em prestígio da isonomia, o precedente qualificado, a orientação que é uniforme para todos. Diferente ao cenário, não vou adiantar que a gente vai discutir daqui a pouco, se nós temos uma plena estabilidade e há uma inversão de solução. Não é o que me parece estava a acontecer, especialmente no caso do STJ, né? Existiam divergentes decisões sobre a mesma questão e essa existência de divergência não pode ser razão para o não cabimento da rescisória. Então, com isso aqui, eu termino essa participação inicial para não me alongar muito e depois me reservo para tratar do tema de novo. Obrigado, Vivi. Bom, dando continuidade aqui, a nossa discussão está acalorada. Eu abri o microfone, não está dando para ouvir? Não? Ué? Ah, tá. Um sim, outro não, a gente fica meio confuso, né? Bom, dando prosseguimento aqui à nossa discussão acalorada, né, pelo horário, eu estou vendo que se deixar, nós vamos aqui a noite inteira. Bom, o segundo questionamento que eu teria para os senhores, para os professores, eu acho que, em certa medida, está superado, porque o professor Helder e o professor Ronaldo já na sua apresentação inicial, na sua exposição inicial e durante a fala agora, eu acho que, em certa medida, já superaram isso, que é a questão da incidência da súmula 343, e se faz diferença se essa incidência é com relação à lei federal ou dispositivo constitucional. Isso já foi, em certa medida, falado, inclusive nas apresentações iniciais. Bom, então eu vou para o próximo questionamento, que é no seguinte sentido. A ministra Carmen Lúcia, em seu voto vista, acompanhou o ministro Marco Aurélio, argumentando que o julgado objeto da ação rescisória foi publicado em 24 de março de 2004. Portanto, no período que compreendia entre 18 de dezembro de 2002 e 25 de junho de 2007, quando a jurisprudência prevalecente no Supremo Tribunal indicava a possibilidade de creditamento de IPI pela aquisição de insumos isentos, não tributados ou sujeitos à alíquota zero. Então, tendo essa hipótese como exemplo, é ou não cabível a ação rescisória com amparo em precedente qualificado? Aí a discussão que o professor Ronaldo estava colocando com relação à questão de qualificado ou não. Se é ou não cabível a ação rescisória com amparo em precedente qualificado que não existia quando da prolação do acórdão rescindente. Com a palavra o professor Helder aí, e na sequência o professor Ronaldo já pode se manifestar e o professor Luiz. Ótimo. A pergunta é extremamente relevante e leva à explicação que o professor Ronaldo Kramer trazia agora há pouco.
o precedente ele é fonte normativa, ele de onde se extrai a tese jurídica, de onde se extrai a norma jurídica. Por consequência, se na época do trânsito em julgado da decisão, e nosso modo de ver, não havia um precedente qualificado, mas após o trânsito em julgado da decisão surgiu, o STJ fixou uma tese jurídica no julgamento de um recurso especial repetitivo, em sentido oposto ao que foi decidido na decisão rescindenda, nos parece plenamente cabível a ação rescisória, ainda que esse precedente qualificado tenha sido formado em momento posterior. Nos parece aqui que é exatamente porque a interpretação dada do ordenamento jurídico pela decisão rescindenda foi equivocada, tanto é verdade que essa interpretação foi confirmada pelo pronunciamento, pelo precedente qualificado posteriormente. Então, por isso, exatamente porque o precedente posterior, ele externa a interpretação adequada do ordenamento jurídico sobre o tema levado a julgamento, é que nos parece, sim, ser cabível a ação rescisória quando o precedente qualificado não era existente no momento da prolação de decisão rescindenda e a decisão rescindenda é em um sentido e o precedente qualificado formado posteriormente é em sentido diametralmente oposto. É claro, isso terá uma discussão no que diz respeito à incidência da súmula 343, mas tudo aquilo que nós já debatemos nos parece que se aplica aqui. Essas são minhas observações iniciais. Bom, forte na minha premissa de que pouco importa o que ocorreu no passado, ou seja, se no passado a sentença rescindenda ela aplicou a norma com base num precedente existente à época que depois foi superado, ou com base numa interpretação existente à época que depois foi superada, o que importa é o momento do julgamento da ação rescisória. Se no momento do julgamento da ação rescisória existe um precedente que mostra uma interpretação diferente, que mostra uma interpretação contrária àquele precedente lá de trás, aquele precedente que se baseou na sentença rescindenda, é isso que importa. Então, a meu ver, é irrelevante se no momento da prolação da sentença rescindenda havia o precedente que depois se usará como fundamento para mostrar a violação da norma jurídica. Aliás, eu digo que o caso polêmico vai ser exatamente esse, né? Ou seja, no momento da prolação da sentença rescindenda, não havia o precedente que você depois vai usar como fundamento para mostrar que houve violação da norma jurídica. Naquele momento da sentença rescindenda, havia um entendimento diferente, havia um entendimento controvertido ou um entendimento, a meu ver, e aí eu vou discordar, acho eu, da posição do meu amigo Volpe, havia um entendimento uníssono num sentido. Se mais à frente houve uma mudança nesse entendimento para se adotar outra interpretação e há prazo para juizamento da ação rescisória para se aproveitar essa mudança de entendimento que faz aparecer a violação da norma que não aparecia antes, isso é possível. Então, para mim, é irrelevante se existia a época da prolação da sentença rescindenda, a época do momento da sentença rescindenda, o precedente que depois vai se usar na ação rescisória como fundamento para mostrar a violação da norma jurídica. Aliás, eu quero fazer uma complementação ao que o Volpe disse sobre o ministro Theory. O ministro Theory, ele defende essa ação rescisória com base em mudança de jurisprudência desde a dissertação de mestrado dele antes de 2000, salvo engano. A dissertação de mestrado dele é de 1999 e 98. É intitulada A Eficácia das Sentenças na Jurisdição Constitucional. Virou um livro da editora Revista dos Tribunais. É um livro fininho, em que ele sustenta que é possível, sim, a ação rescisória se basear em mudança jurisprudencial para
mostrar que houve agora violação à norma que antes não aparecia, porque o entendimento era outro. Então, essa tese do ministro Theory é uma tese que vem de há muito, e ele esposou essa tese na sua dissertação de mestrado. Se o professor Volpi e a professora Vivian me permitem um adendo, até mesmo para os nossos debates, aqui no bate-papo, a doutora Manuela faz uma pergunta que eu acho de extrema relevância, que é sobre o artigo 24 da LINDB. Os processualistas eles estão se esquecendo de levar em conta a LINDB na formulação das suas considerações. E o artigo 24 da LINDB diz: LINDB é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Bom, o artigo 24 diz: a revisão nas esferas administrativa, controladora ou judicial quanto à validade do ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa cuja produção já se houver completado, levará em conta as orientações gerais da época, sendo vedado que, com base em mudança posterior de orientação, se declarem inválidas situações plenamente constituídas. Eu vejo essa norma como uma norma extremamente conservadora, vai de encontro a tudo isso que nós estamos sustentando, porque ela quer prestigiar o passado, o entendimento passado, em detrimento do entendimento futuro. Não vejo essa norma como possível de ser aplicada à arquitetura que nós temos hoje no direito processual civil, que tem um sistema de precedentes que prestigia os precedentes vigentes e não os precedentes ultrapassados e superados. Se me permitem, já complementando... claro, por favor. Pode falar, eu ia apenas tratar da pergunta da Manuela, que eu achei uma pergunta excelente. Por favor, está com a palavra. Então, muito brevemente. É importante, quando analisa o artigo 24 da LINDB, e esses dispositivos, esses 10 artigos incluídos pela Lei 13.655 de 2018, que são extremamente relevantes para o processo. Está em vias de ser publicado na Revista de Direito Administrativo um trabalho nosso sobre o tema, em que a gente analisa essas disposições. Analisar também o parágrafo único do artigo 24, ele estabelece o que seriam essas orientações gerais que o caput faz referência. E ele coloca lá, no que diz respeito à jurisprudência judicial majoritária. Então, ele parte do pressuposto que há uma tese jurídica formada, estabelecida. Mas isso também não faz com que, o branco seja preto, o quadrado seja redondo. Não faz com que a norma interpretada erroneamente seja considerada como validamente interpretada. Em outras palavras, eu quero dizer que, ainda que se sustente que era uma jurisprudência majoritária, à luz do parágrafo único do artigo 24 da LINDB, quando se fixa uma tese jurídica num precedente qualificado, se dá a interpretação adequada do ordenamento jurídico, se dá a interpretação adequada das normas legais e normas, porque muitas vezes a fundamentação para a construção e fixação do entendimento jurisprudencial qualificado não se vincula apenas a uma disposição de lei, mas se vincula a várias regras legais, princípios, como a professora Ronalda fez a apresentação inicial. Então, a tese jurídica extraível da interpretação que se dá de todo o ordenamento jurídico, ela, de forma qualificada, ela vem especificamente estabelecer, e aí dentro do prazo da ação rescisória, que é um prazo de 2 anos, nos parece que será cabível a ação rescisória. O dispositivo do artigo 24, e já me encerro por aqui, ele tem uma relevância principalmente no que diz respeito à esfera administrativa, em que se tem, muitas vezes, modificações muitos anos depois e que há a importância de ressaltar a análise do entendimento naquele momento, e inclusive aqui fazendo menção ao 23, que trata de normas de transição, mas aí extrapolaria os limites dessa nossa exposição. Diga, Volpi. Bom, eu primeiro agradeço a participação da Manuela, colocou uma pimenta aqui no nosso debate. Obrigado, Manuela. Eu acho que seria conveniente, assim, na minha argumentação, a gente separar 2 cenários, né? Um cenário em que há um precedente qualificado no sentido norte e depois há uma virada desta orientação
para se criar um novo precedente qualificado no sentido sul. E nesta virada, o tribunal, quando não atribui efeitos retrospectivos a essa virada, me parece que esta orientação ela só poderá fundamentar julgamento de fatos que acontecerem após essa virada. Então, o que eu quero dizer com isso? Se nós temos um acórdão, que é objeto de uma ação rescisória, que aplicou um precedente qualificado, um daqueles modelos de decisão que estão descritos no artigo 927, e depois o tribunal vem a superar esta compreensão e não atribui efeitos retrospectivos, me parece não ser possível, na rescisória, rever a decisão tomada no passado à luz daquele precedente qualificado, digamos assim, prevalecente na ocasião. Mas diferente ao cenário, e acho que isso se encaixa ao caso concreto em que estamos a estudar, em que não existe estabilidade, em que não existe um precedente qualificado. Eu fui reler o recurso extraordinário 353.657, que é referido nesse caso do Supremo que estamos a estudar, e lá a gente verifica um acórdão de 450 páginas, mas que quase 100 páginas daquele julgado foram dedicados a avaliar o impacto daquela decisão. E ali, os ministros que foram debater a questão de ordem levantada pelo ministro Lewandowski, a todo momento traziam informações sobre o grau de estabilidade que existia sobre a questão até aquela ocasião. E uns diziam, olha, não transitou em julgado, depois veio o outro e apresentou informações de que existiam 5 ou 6 casos anteriormente julgados, desde 2000, com trânsito em julgado. Então, ali nós tínhamos diferentes posições sobre a mesma questão que atualmente está fazendo entrar em cena a súmula 343. Mas me parece que não há nenhum problema em aplicar este precedente qualificado para trás, porque nós não tínhamos um precedente qualificado em sentido contrário. Aliás, a virtude do CPC 2015, no particular, foi reforçando a transformação que começou a acontecer entre nós em 2008, com o 543C, 543B, foi definir numa lista, como o professor Cássio chama, um indexador jurisprudencial, quais decisões são mais importantes que outras. Então, se nós não tínhamos antes nenhuma das decisões, um indexador como esses, e tínhamos variação de interpretação, me parece perfeitamente possível aplicar o precedente qualificado para trás, e, naturalmente, isso parte da premissa de que a súmula 343 está superada, porque senão aí o óbice seria outro, né? Então, assim, tentando ser objetivo aqui para criar uma parte dispositiva, mais ou menos, da minha exposição, né? Um precedente qualificado que não existia, ele pode dar fundamento à ação rescisória quando o julgamento anterior não estava embasado em um outro precedente qualificado e nesse não se atribui efeitos retrospectivos, mas não pode, e, por outro lado, pode perfeitamente quando, no passado, nós não tínhamos um precedente qualificado ou tínhamos uma divergência interpretativa quanto ao mesmo ponto. Me permita, claro, me permita, porque eu acho que esse é o principal tema do nosso debate hoje. Você traz uma diferenciação em relação ao momento da sentença rescindenda, dizendo que se havia uma divergência jurisprudencial e o precedente que mais à frente vai ser usado como a prova da violação da norma jurídica, ele tem que já existir naquela divergência jurisprudencial. E você difere isso da outra situação em que não havia nenhuma divergência jurisprudencial, a norma foi aplicada pela sentença rescindenda com base no entendimento pacífico dos tribunais, só que depois do trânsito julgado, os tribunais mudaram completamente de entendimento e passou a vigorar um entendimento em sentido contrário. Você diz que nesse caso não é possível ação rescisória, porque o precedente que vai nascer nesse cenário em que se mudou o entendimento, ele não existia à época do momento da sentença rescindenda. Enquanto que no primeiro cenário, o precedente que vai ser usado
como a demonstração da violação da norma jurídica na ação rescisória, ele já existia no momento da sentença rescindenda, naquele ambiente de divergência jurisprudencial. Eu, como já antecipei para você, meu querido amigo, eu divido de você nesse ponto. Eu acho que você traz até um elemento novo. Por quê? Porque quando a gente combate a súmula 343, a gente não está querendo prestigiar o momento da divergência jurisprudencial, dizendo que esse momento da divergência jurisprudencial é um momento que a gente deve, de alguma maneira, flexibilizar ou relativizar, porque se mais à frente essa divergência for sanada, a gente tem que prestigiar a solução dessa divergência jurisprudencial. Eu não vejo as críticas à súmula 343 nessa linha. Eu vejo as críticas na seguinte linha, de que a súmula 343, como dizia Ponte Miranda, que era um crítico feroz da súmula 343, e ele dedica algumas páginas no Tratado da Ação Rescisória para dizer isso, ela prestigia o passado em detrimento do presente. Por quê? Ela quer que a ação rescisória ela seja julgada com base num parâmetro passado, seja com base num parâmetro passado tranquilo ou divergente, mas é um parâmetro passado. Então, essa súmula ela quer que a ação rescisória seja julgada com base num parâmetro passado e se ignore o parâmetro presente, onde já houve uma evolução do entendimento jurisprudencial, seja para pacificar a divergência passada, seja para adotar um outro entendimento. E veja só, isso é no cenário em que sistema de jurisprudência. No sistema de precedentes, isso me parece, com todo carinho, mais difícil de ser tolerado, porque no sistema de precedentes, o que vai aparecer quase sempre é um conflito binário, em que no momento da sentença rescindenda havia um precedente num sentido que fez a sentença rescindenda adotar aquela interpretação da norma, e depois do trânsito julgado, esse precedente foi superado por outro que adota um entendimento em sentido contrário. Então, aqui eu tenho que prestigiar, a meu ver, a ação rescisória que se vale do novo precedente, porque o novo precedente ele é o que está no ordenamento jurídico, ele está vigorando, o outro está ultrapassado, ele foi superado. E um detalhe, meu amigo, que o ministro Teori, lá na dissertação de mestrado, ele pontuou, e nesse acórdão do STF, eles dão destaque a isso. Quando há superação do precedente, toda superação de precedente é ex tunc, salvo se o tribunal modula essa superação para dizer que é ex nunc, que a superação só vai ter efeitos daqui para frente. Então, se o tribunal nada fala, isso seja no precedente vinculante, seja no precedente persuasivo, toda superação de precedente é ex tunc, ou seja, volta para o passado e atinge todas as situações jurídicas que foram fundamentadas ou foram lastreadas naquele precedente superado. É por isso que no julgamento desse recurso extraordinário, o ministro Barroso ele disse o seguinte: olha, eu não vou julgar esse caso porque eu estou impedido, mas eu levantei a questão para que a superação fosse feita ex nunc, prospectiva. Mas como não foi feita, então agora nós temos o problema, porque essa superação ela é ex tunc, porque não houve a modulação, então ela atinge as coisas julgadas anteriores e nós temos aqui o problema de decidir sobre o cabimento da ação rescisória na perspectiva da súmula 343. O ministro Barroso quase que diz: se vocês tivessem modulado a superação como eu apontei como advogado no caso concreto, hoje a gente não teria esse problema, exatamente porque a confirmar que a regra é, quando há superação de um precedente, essa superação sempre é ex tunc. Isso é confirmado até pelo parágrafo 3º do artigo 927 do Código de Processo Civil. Então, eram essas as considerações. Só para também, gostei da sua ideia, deixar uma suma no meu raciocínio, para mim pouco importa
se no momento da sentença rescindenda havia divergência jurisprudencial ou havia um único entendimento jurisprudencial. Se depois do trânsito em julgado esse entendimento foi, digamos, pacificado ou foi adotado outro entendimento em sentido contrário, é esse novo entendimento, que é fruto de um novo precedente, que deve ser prestigiado para fins de cabimento da ação rescisória. É como eu vejo a questão. Me permite, Ronaldo, é muito gostoso debater com você, sempre muita elegância, faz a gente refletir. Mas eu quero dividir com você um exemplo concreto em que me fez chegar a essa conclusão que eu tentei defender há pouco. Você certamente está acompanhando que recentemente o Supremo julgou uma ação direta de inconstitucionalidade, se não me falha a memória, 2332, em que se discutia a constitucionalidade de um dispositivo legal que tratava dos juros nas ações de desapropriação. E esse dispositivo legal estava a reduzir os juros de 12% para 6%. E lá, quando a ação direta de inconstitucionalidade foi proposta, houve a suspensão do dispositivo legal, então, esta regra que impunha o percentual de 6% teve a sua aplicabilidade suspensa na ação direta de inconstitucionalidade, e, recentemente, o Supremo veio e declarou a constitucionalidade daquela disposição, revogando, então, a liminar que vigorou aí por muito tempo. Bom, qual é o problema que essa questão está trazendo entre nós? Eu fiz uma pesquisa e existia uma estabilidade de 34 anos no Supremo Tribunal Federal sobre o percentual de 12% de juros compensatórios nas ações de desapropriação. Então, existia em um primeiro momento, existiam vários julgados, né? Aquele método de jurisprudência, como você bem colocou, vários pronunciamentos individuais do Supremo na linha de que era 12%, depois isso culminou numa súmula, se não me falha a memória, acho que 618. Depois, esse tema foi objeto de um recurso extraordinário repetitivo, reafirmando que eram 12%. Então, nós tínhamos aí 3 graus de estabilidade: jurisprudência por repetição, súmula e repetitivo. E aí, agora, o Supremo julgou a ação declaratória e declarou, tínhamos uma 4ª estabilidade, tínhamos a liminar na ação direta, que havia suspendido este percentual de 6%, a, então, manter a orientação de 12%, e agora, quando o Supremo julgou a ação direta de inconstitucionalidade, diz que é 6%. Então, me parece que esta orientação, dizendo que é 6%, ela não pode retroagir e acabar com 34 anos de estabilidade, porque o que a gente tem vivido em casos concretos é que, fundado lá no 525, na declaração, no dispositivo da coisa julgada inconstitucional, ou seja, pela via da ação rescisória, especialmente com aquele marco temporal muito elástico lá que o 525 está a permitir, a Fazenda, o Fisco, vem questionando os critérios de atualização transitados e julgados há muitos anos, muitos anos, e reafirmo, numa estabilidade quádrupla, com jurisprudência, com súmula, com repetitivo e com a decisão que era vinculante na ação de inconstitucionalidade. Então, eu não consigo vislumbrar a possibilidade que essa decisão do Supremo, ela volte, ela apague toda essa estabilidade. Veja, não tínhamos um cenário de gangorra, né? Mas me permita, Volpi, para isso existe a modulação dos efeitos da superação. E isso é sempre levado ao Supremo em ação de controle concentrado de constitucionalidade. Até mesmo quando o Supremo é omisso sobre essa questão, isso entra como matéria de embargos, volta e meia. Então, mas se o Supremo decidir sobre o ponto da modulação dos efeitos da superação, que não deve modular, aí não tem jeito. Ele não viu risco à segurança jurídica naquela superação, e a superação é, como toda superação, ex tunc. Então, a meu ver, a vacina para isso já está prevista.
na lei, tanto na lei da ADIM e da ADECOM, quanto até mesmo no Código de Processo Civil, para qualquer precedente. O Supremo ou qualquer tribunal, quando supera um precedente, tem que se manifestar especificamente sobre a modulação dos efeitos da superação. E vai se manifestar sobre isso à luz da segurança jurídica. Se o tribunal não faz a modulação, é porque ele viu que não há risco à segurança jurídica na aplicação pretérita daquele novo precedente. Então, é por isso que se diz, e essa é um entendimento, a meu ver, razoavelmente tranquilo, de que toda superação de precedente, seja vinculante, seja persuasiva, é uma superação ex tunc, salvo se houver a modulação, né? Então, nesse ponto, estamos plenamente de acordo. Então, veja que, neste caso, nessa ADI, está pendente um embargo de declaração que visa justamente a esclarecer isso. Mas, como eu disse na primeira oportunidade lá, se houver uma estabilidade, depois uma virada, sem atribuição de efeitos retrospectivos, essa nova orientação não pode dar fundamento a uma decisória, na minha opinião. Agora, claro, sem dúvida. Nós não temos, né, estabilidade. Não, mas é que tá. Por isso que eu dividi aqueles cenários, entende? Mas aí, meu amigo, o tribunal não precisa dizer que essa modulação, que essa superação, ela é, vamos dizer, ex nunc. Quer dizer, se ele não diz nada, a modulação é ex tunc. É ex tunc. Se ele não diz nada, melhor dizendo, né? Se ele não diz nada, a modulação é ex tunc. Ele precisa dizer que a modulação é ex nunc, é dali para frente. Ele precisa se manifestar sobre isso. Se ele nada diz, se há uma omissão, ou ele, ao abordar esse ponto, entende que não há risco à segurança jurídica para não fazer a modulação, toda a superação é ex tunc, é para o passado. É para o passado, presente e futuro. Então, eu vejo dessa forma. E no caso concreto do Supremo, isso aparece em alguns votos, alguns ministros dizendo, olha, a gente só está julgando esse caso aqui da ação rescisória, que quando a gente mudou o entendimento sobre o creditamento de IPI, a gente não quis fazer a modulação da superação para que esse novo entendimento fosse ex nunc. A gente deixou que esse novo entendimento pudesse ser aplicado ao passado. E agora nós estamos com esse problema aqui do cabimento da ação rescisória que reclama a aplicação desse novo precedente. Então, eu vejo dessa forma. Eu acho que a gente concorda nesse ponto, salvo engano. Sim, muito interessante. Helder? Eu queria pedir a opinião do professor Helder, né, com relação à modulação, que ele não se manifestou no debate, mas eu acho que o problema com o computador dele contaminou o celular também por proximidade, ele caiu da conexão, infelizmente. Vamos em frente, daqui a pouquinho a gente volta. Se ele voltar... Eu acho que eu acabei falando demais também, eu peço desculpas pela empolgação. Mas o Volpe, o debate com o Volpe é irresistível. Além da elegância que ele tem em debater, o que ele traz sempre é motivo de reflexão e de tentação para, de alguma forma, apresentar uma outra posição ou apresentar a minha opinião. Helder voltou com um codinome agora, vários dias. Eu parti agora para o plano C. Eu vou soltar a bateria e aí eu estou agora no computador que estava um advogado do escritório aqui acompanhando o nosso debate. Plano A, plano C. Professor Helder, eu queria pedir para que você fizesse as suas considerações com relação a essa questão da modulação, não é? Já como aí nosso quase que encerramento, né, do nosso debate de hoje. Essa questão da modulação é algo que ficou bem, digamos assim, como desde o início, o que mais apimentou a conversa, e nós não tivemos a sua opinião, então nós gostaríamos de saber. Não, esse realmente é o ponto mais relevante, ou que causa grande debate sobre o tema. O STF fixou e julgou em repercussão geral, por consequência, com eficácia vinculante, o tema 136, versando especificamente sobre esse ponto.
em que, quando se há uma jurisprudência estável, como mencionado pelo Volpe, não seria cabível a ação rescisória. Nesse ponto específico, eu tenho uma forte tendência a concordar com o professor Ronaldo Kramer. Nós temos no ordenamento jurídico um instituto próprio para a modulação de efeitos, que é a possibilidade de modulação. A partir do momento que o tribunal ele tem a intenção convictamente de não modular os efeitos, a decisão ela tem efeito ex nunc, por consequência, irá retroagir aquela superação para afetar os julgados dos últimos 2 anos, ou seja, no prazo rescisório. É claro, esse é um tema extremamente polêmico. Eu estava aqui agradavelmente ouvindo as posições do Ronaldo Volpe sobre o tema e, claro, esse tema ele dá amplo debate. Nós temos circunstâncias, por exemplo, em que essa superação ela pode se dar desde caso em que há um posicionamento rígido, mas casos em que há uma superação e que o posicionamento anterior era um posicionamento fraco. Nós temos no STJ enunciado de súmula, o 263, sobre o valor residual garantido no leasing, no arrendamento mercantil, em que 6 meses depois, o entendimento fixado por uma sessão foi diametralmente oposto pela Corte Especial, num período de 6 meses, superado pelo enunciado de súmula 294. Então, a análise do 263 e do 294 é extremamente relevante para esse tema, em que, mesmo já tendo um entendimento firmado em enunciado de súmula, houve a modificação do entendimento, sem modulação, e retroagiu para atingir os julgados anteriores, e nos parece que isso também se aplica para a ação rescisória. Enfim, eram considerações finais já, professora Vivian? Professores, 8h30, né? Nós já estamos aí dentro do horário. Infelizmente, seria... eu acho que, tanto pelos ouvintes quanto por mim, ficaríamos aqui a noite inteira. Né? Professores, assim, o ensinamento vasto, eu acho que a análise de casos é algo que eu sempre comento que no direito, principalmente na área acadêmica, faz muita falta termos debates e análises mais práticas, né? Normalmente fica só aquela discussão de teorias, e não se parte para algo aí em uso, né? Algo prático. Então, acredito que para todos os presentes foi muito profícuo todas as exposições, e eu pediria para que os professores fizessem aí as suas considerações finais, né? Começando pelo professor Helder, agora sob o codinome de Otávio, na sequência o professor Ronaldo e o professor Luiz Volpe. Pessoal, Vivian, você me permite? Sim, claro. No final, a gente não combinou isso, mas que os colegas fossem ministros do Supremo, se filiariam ao qual das duas correntes aí? Aos votos vencedores, ao ministro Marco Aurélio, ou ao voto vencido, ministro Teori? Para a gente dar um fechamento aí, ó. Otávio, o Fernando Pessoa, o nosso Fernando Pessoa aí. Olha, enfim, é sempre uma posição difícil assumir. Os dois posicionamentos foram muito bem estabelecidos e fixados e formados nesse caso, mas eu tenho uma simpatia pela posição do professor Toso, professor de Teori, Albino Zavascki. Professor Ronaldo? Eu também acompanho o professor Helder e acompanho a posição vencida, que foi comandada pelo ministro Teori Albino Zavascki, que é a posição dele desde a dissertação de mestrado. Insisto nesse ponto. O professor Teori, saudoso professor Teori, ministro Teori, ele já esposava isso antes dos anos 2000. E o parágrafo 15 do artigo 525, que traz a possibilidade de ação rescisória com base em novo precedente do Supremo Tribunal Federal,
em precedente se baseou a sentença rescindenda é inconstitucional, esse parágrafo 15 do artigo 525 é exatamente a tese do ministro Teori. E repare que o parágrafo 15 do artigo 525, ele não faz distinção se esse precedente do Supremo, que é posterior ao trânsito julgado e que diz que a lei em que se baseou a sentença é inconstitucional, se esse precedente do Supremo é de controle concentrado ou controle difuso. Ele diz que tanto faz o parágrafo 15, a demonstrar que pouco importa se o precedente é qualificado. Pouco importa se é um precedente posterior do Supremo em controle concentrado de constitucionalidade ou simplesmente num RE. Se o Supremo mais à frente, ou seja, se o Supremo depois do trânsito julgado da sentença considerou a lei em que se baseou a sentença inconstitucional, seja numa ação de controle, seja no RE, isso dá aso à ação rescisória e o prazo da ação rescisória se conta a partir dessa decisão do Supremo. Essa é exatamente a tese do ministro Teori na dissertação de mestrado dele, que virou livro A Eficácia das Sentenças na Jurisdição Constitucional. Então, a minha dissertação de mestrado, em muitas medidas, defendeu essa posição do ministro Teori e eu não tenho como não concordar com isso. Bom, eu também, Vivian, também me filiaria aí ao ministro Teori, aos ministros Ronaldo Kramer e Otávio Dias, também conhecido como Hélder Queiroz. Acho que a posição que mais agrada aos processualistas, né? No fundo, a gente, quando aqui debate o tema academicamente, como as coisas deveriam ser, a gente não tem a carga de trabalho que os ministros têm. E, no final das contas, talvez a explicação da ainda subsistência dessa súmula 343 seja por razões de política judiciária, né, na perspectiva de alguma contenção a uma grande quantidade de ações rescisórias que podem advir se não tivesse esse filtro, digamos assim, subjetivo ao cabimento das medidas. Nós aqui estamos debatendo tecnicamente, então, por isso, a opinião técnica ali, que não levou em consideração razões de política judiciária, me parece foi a do ministro Teori, então estamos totalmente de acordo com tal ponto. Bom, pela nossa votação aqui, a teoria do Teori, ele sairia vencedor, né? Bom, professor Hélder, suas considerações finais? Bom, em considerações finais, eu queria reiterar o agradecimento feito pelo colega Luiz Henrique Volpi Camargo, agradecer a professora Vivian Gregory pelo conduzir esse debate aqui, deixar um abraço também para o professor Ronaldo Kramer, elogiar a iniciativa de estudos de processo civil por estudos de caso, eu acho que é algo extremamente relevante, e exatamente porque essa iniciativa, eu encerro as minhas considerações finais, deixando um ponto para análise de todos os alunos que se fazem presentes. O tema 810 do STF, desculpa, o Supremo Tribunal Federal julgou o tema 810 recentemente. A AGU trata especificamente da forma de correção monetária e incidência de juros monetários quando a Fazenda Pública é condenada. E a AGU pediu modulação de efeitos e não houve. Como ficaria esse o caso? Será que será cabível a ação rescisória ou não? Deixo aqui e encerro a minha exposição, deixando a dúvida aos demais alunos para que possam aprofundar no tema. E aqui agradeço mais uma vez e espero em breve poder estar presente pessoalmente na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, nossa universidade quase co-irmã, já que somos de estados co-irmãos. Obrigado a todos. Dias, Hélder Queiroz, meu querido amigo. Nessas considerações finais, eu não resisto à tentação também de colocar de dar alguns pitacos a mais. O professor Hélder falou do tema 136 do Supremo, que diz que a ação rescisória, não cabe ação rescisória com base em sentença em decisão do plenário do STF, se dou esse entendimento, aqui me parece que a estabilidade que
se quer prestigiar é a estabilidade de uma decisão pretérita do plenário do Supremo Tribunal Federal, pouco importando se o mesmo plenário depois vai superar esse entendimento, vai superar esse precedente. Também critico essa orientação desse tema, porque o próprio Supremo não respeita as suas orientações ou as suas decisões plenárias. Ele revê no plenário várias vezes, ou mais do que deveria, os seus entendimentos, mas é uma estabilidade específica, insisto, para a sentença recidenda que se baseou em precedente do plenário do Supremo. Nesse caso, pouco importa se o mesmo plenário, depois do trânsito do julgado, vai superar esse precedente, porque aqui, pelo tema 136, deve-se prestigiar o entendimento passado do plenário. Tenho dúvidas, insisto, se o Supremo vai respeitar o próprio tema 136, como a gente vê que ele não respeita muito as suas decisões plenárias. Mas é interessante essa questão da estabilidade, Helder e Volpi. E o Volpi aqui, ao falar da questão de estabilidade, no exemplo dele, de que houve alguns graus de estabilidade, me permitam apenas uma digressão. Houve um caso muito interessante na OAB, e eu tive a honra de advogar nesse caso, em que se debateu exatamente isso. Era um precedente, era um entendimento antigo do Supremo que não interessava a OAB que fosse aplicado. Só que esse entendimento tinha vigorado, Volpi, por mais de 60 anos. Tinha vigorado por mais de 60 anos e já tinha sido posto à prova esse entendimento algumas vezes durante esses 60 anos. Só que, nos últimos 5 anos daquele processo, esse entendimento foi superado por um julgado do STF. Um julgado superou esse entendimento e passou a adotar outro entendimento. E aí o julgador da ação diz o seguinte: não, apesar do novo julgado do Supremo Tribunal Federal, eu aplico o entendimento passado, porque é um entendimento que vigorou durante 60 anos, foi confirmado não sei quantas vezes, e esse novo entendimento ele não é tão estável quanto o antigo. Bom, esse tipo de raciocínio, tem aqui o Helder Queiroz, nosso querido Helder, que é também estudioso do sistema de precedente, esse tipo de raciocínio ele vai de encontro ao sistema de precedente, porque pouco importa se o novo precedente ainda não foi testado. Se o novo precedente de ontem superou um precedente de 30 anos, esse novo precedente é o que deve ser respeitado. A gente não deve apenas respeitá-lo no momento em que ele adquirir vitalidade. Pouco importa, insisto, se um novo precedente superou outro de 40, 50 anos, é um novo precedente que deve ser respeitado. E nesse caso especificamente, só para dizer como é que acabou, nós acabamos levando a situação para o STJ, e o STJ, obviamente, acabou dizendo que deveria ser aplicado o novo julgado do STF, porque era a atual jurisprudência sobre a questão, pouco importando que a antiga jurisprudência vigorou por 60 anos e teve a sua vitalidade testada mais de 10 vezes, por exemplo. Então, mas esse, insisto, é um tema interessante, só que acho eu, e aqui com muita humildade eu peço a reflexão de todos, a gente tem que pensar esse tema, como disse muito bem o Helder nas suas considerações iniciais, à luz do sistema de precedentes. Reparem só, o sistema de precedentes é diferente do sistema de jurisprudência. No sistema de precedentes, nós não temos vários precedentes sobre a mesma questão vigorando. Não há divergência de precedente no sistema de precedentes. O que nós temos no sistema de precedentes é sempre um precedente pontificando qual é o entendimento do tribunal. E esse precedente que deve ser respeitado é o precedente mais atual, é o precedente mais novo sobre o assunto. Aí alguns podem dizer, mas e se o tribunal mudar de entendimento à torta direito com base em novos precedentes? Aí o problema não é do sistema de precedentes, e sim do uso desse mesmo sistema. Então, com essas provocações últimas, eu queria reiterar aquilo que eu disse no início, reiterar as palavras do meu amigo Helder, agradecer a mediação, a mediação muito provocativa da professora Vivian, que colocou as questões, que rodou o assunto muito bem, e parabenizar o meu amigo Volpi pela excelente ideia de fazer esse curso,
com base em casos concretos decorrentes de julgados e não decorrentes de situações hipotéticas. Muito obrigado, VOP, pelo convite. Palavra, Vivian. Bom, eu quero finalizar agradecendo a gentileza dos queridos amigos Helder e Ronaldo de participarem desse encontro, né, do nosso 4º encontro. Já tivemos aqui o professor Cássio, depois o professor Fred, depois o Rodrigo Barioni, e pela primeira vez temos uma dupla. Então, formamos aqui um trio, e foi uma dinâmica muito agradável. Então, parabéns pela exposição. Não é surpresa, né, porque os dois são estudiosos, ultra estudiosos dos dois assuntos, né, tanto rescisória quanto do precedente, os dois assuntos que estão aqui entrelaçados. Então, parabéns pela exposição e parabéns também, professora Vivian, pela segura condução e parabéns ao Henrique e ao Felipe que contribuíram aí com perguntas, com provocações para que a gente pudesse estar aqui junto. Eu quero só, como última palavra, né, talvez dizer que o tema da ordem do dia, assim, que a gente deve se dedicar a estudar, é o tema da modulação, porque quando o tribunal, seja o STJ ou o Supremo, um processo subjetivo ou objetivo, forma um padrão decisório desses vinculantes, isso traz um grande impacto no sistema de justiça. Então, tanto nós devemos estudar para cuidarmos das consequências desse julgamento, por exemplo, para provocar, através de embargos de declaração, modulação, e o próprio tribunal avaliar concretamente as consequências de suas decisões, né, para o passado, para o presente e para o futuro, né? Eu vejo aqui alguns acadêmicos que não estão ainda afeitos ao tema, mas para tentar simplificar ao máximo, né, o assunto, é só a gente fazer uma comparação com o que a gente tem em termos de vacatio legis, né? Quando tem uma lei nova, a regra é ela valer daquela data para frente, é possível eleger um momento lá na frente, e em situações excepcionais ela pode ter efeitos retrospectivos. Então, em mutatis mutandis, né, com uma outra teoria, mas para uma primeiríssima aproximação, assim, entender basicamente o que é a modulação, é essa comparação que eu proponho a vocês. Mas, enfim, incito-os a estudarem o assunto, quem quiser fazer trabalho de conclusão do curso, tem aí uma obra muito relevante, nova, sobre o assunto, da professora Tereza Rudalvin, que trata do tema da modulação, que está, sem dúvida alguma, na ordem do dia. Então, com isso eu agradeço e encerro minha participação. Obrigado, pessoal. Bom, já encerrando nossas atividades de hoje, agradeço a colaboração e prestígio que o professor Helder Queiroz, o professor Ronaldo Kramer e o professor Luiz Volpe com os nossos encontros. E já aproveito para convidar os presentes para o nosso próximo encontro, na terça-feira que vem, dia 3, o 5º encontro, onde nós vamos receber o professor Alexandre Freire e o professor Luciano Viana Araújo, para discutir a questão do recurso parcial versus a necessidade de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão recorrida, né? E continuarmos aí os debates com relação às questões processuais. Obrigado a todos, espero vê-los a semana que vem. Boa noite.